Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Estratégia Concursos. Hoje nós estamos aqui com a Débora Costa, que foi aprovada em primeiro lugar para o cargo de assistente social da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O bate-papo hoje, então, é com você, Débora. Seja muito bem-vinda. Fala pra gente qual sua idade, formação, de onde você veio. Meu nome é Débora, tenho 40 anos, sou formada em serviço social, sou assistente social, especialista em criminalidade e segurança pública e mestre em sociologia. Nossa, uma trajetória e tanto aí. Mas me diz uma coisa, o que te levou a olhar para concurso público? Por que você decidiu ser servidora pública? Na minha área, o Estado é o principal empregador e os vínculos de contrato são muito precários, porque eles inibem a nossa capacidade de expressão no serviço público. E o assistente social tem por foco o trabalho na garantia de direitos. Então, o vínculo concurso é essencial para que a gente tenha uma experiência com mais qualidade no trabalho. Que legal! E como foi que dentro dessa sua rotina, vendo que concurso público seria legal para sua carreira, o Estratégia Concursos apareceu para você? Por que você decidiu usar o Estratégia? O Estratégia apareceu para mim em 2015, quando eu já estava insatisfeita com o meu atual trabalho, e eu tentei o concurso do INSS. E aí, na época, eu fiquei em 10º lugar. E fiquei satisfeita, estudei durante um mês, peguei as minhas férias, e aí quis retomar o lugar, né, de onde eu tinha boas memórias, para poder fazer essa nova experiência. Que legal. Então, foi lá atrás que você viu, mas quando que você voltou de fato a estudar e estudar para esse concurso? Eu retomei os estudos em agosto de 2022, recente. Recentemente, então, né? E aí, durante esse tempo, de agosto de 2022 para cá, você chegou a fazer outros concursos? Sim, em agosto eu comecei a estudar para o TRT de Minas Gerais. Aí depois eu fiz o Tribunal de Justiça, depois eu fiz o da Assembleia, depois Câmara dos Vereadores e Câmara dos Deputados. Eu fiz 5 concursos. E sempre para o cargo de assistente social? Sempre, sempre. Eu até repensei, tentei, fiz até uma consultoria quando saiu o concurso nacional unificado, mas eu não tive vontade de abrir mão dessa área. Tem alguma coisa ainda aqui no meu corpo que diz, continua ali. Eu gosto da minha área. Que legal. E durante esse seu período de estudos, essa sua trajetória, você dava preferência para estudar pelo PDF ou pela videoaula? O que você mais usava? Eu contratei o serviço de coach no começo, porque eu sou da época do papel, sou amante de papel, caneta, colorida. E aí eu fiquei desesperada quando eu vi que o mundo tinha se tornado tecnológico. Aí, de repente, eu vi aquele monte de letras, parágrafos, capítulos, PDFs. Aí eu contratei o coach para poder me orientar no estudo. E ele fez um planejamento. Então, inicialmente, eu estudava alternado, né, 3 conteúdos. E ele falou, não use a videoaula, ela é só em caso de dúvida. Você vai dar preferência para o PDF. Então, o meu estudo foi todo fundamentado no PDF e videoaula, se necessário. Quando tinha dificuldade? Somente. E além do PDF, você utilizou nosso PDF grifado, por exemplo, ou PDF simplificado? Você chegou a utilizar nossos resumos que já estão prontos? Você tinha o hábito de fazer seus próprios? Como que funcionava? Eu segui um pouco do conselho do Ebert, ele fala algumas dicas de estudo e tem essa coisa do estudo passivo, que eu evitei ao máximo. Então, eu não usei material que tivesse já construído por um terceiro. Eu quis construir o meu próprio material. Então, eu sempre usei o PDF, fiz o meu próprio grifo e fiz o meu próprio resumo. Eu não fiz resumo de tudo. Só aqueles conteúdos que eu achava mais desafiantes e que eu entendia como recorrentes em prova, aí eu escrevia no caderno, que aquilo era tipo bússola, né? Eu tinha que ir ali era o foco. Fora isso, eu mesma fazia o meu próprio grifo no conteúdo do PDF. Legal. E assim, você sempre estudou para o concurso de assistente social, né? Você falou aí de uns 5 concursos. Você chegou a ser aprovada em outros além desse? Eu fui aprovada no TRT, fui aprovada no TJ. No TJ eu fiquei em 4º. Na Câmara dos Vereadores eu fiquei em 3º e na Assembleia em 1º.
Ah, que legal, uma trajetória de sucesso, muito bom. Graças a vocês também. Que bom. E assim, sempre pro cargo de assistente social, não é? Sempre. As matérias, elas batem muito, elas coincidem muito? Em grande parte, sim. Mas sempre que estava na divisão entre um edital e outro, eu pegava aquilo que não era coberto pelo anterior. Mas não é tudo igual. Mas tem um centro ali que ele é comum, principalmente no conhecimento específico, português, porque tem alguns que não têm raciocínio lógico, tem alguns agora concursos que estão muito focados, né? Eles estão bem resumidos. Então aí eu ia adicionando ou retirando conforme fosse. Ah, legal. E o que mudou na sua trajetória, na sua forma de estudar, após a saída do edital deste concurso que você passou em primeiro, da Assembleia Legislativa de Minas? Eu comecei a estudar em agosto de 2022. Para a Assembleia, eu comecei a estudar em janeiro. A prova foi em fevereiro. Então, eu estudei para a Assembleia direcionado um mês. Um mês. E foi a prova objetiva. Em maio, foi a prova discursiva. Então, de fevereiro até maio, eu estudei somente para a Assembleia, que foi o que eu tive de maior tempo, de extensão de tempo para estudo, que foram 17 livros, eu estudei só para a Assembleia. Então, para a Assembleia, ao todo, eu estudei quase 6 meses. E nesses últimos dias, nesse último mês aí que você estudou muito focada para a Assembleia, você deu preferência ao quê? A questões, a ler leitura, ler legislações? O que você mais fez? Revisão? No início, eu não estudei por questões. As questões eu descobri depois da Assembleia. Mas aí já não era mais necessário, porque eu já tinha conseguido o meu lugar no mundo. Mas eu inicialmente estudava por PDF e fazia as questões do Estratégia. Sim. E as questões do Estratégia já é um bom compilado. Sim, não, mas é delas que eu estou falando mesmo. É porque eu poderia pegar depois naquele aplicativo no sistema outras de questões. Isso. Mas eu estudava só as questões da apostila. Do PDF. Do PDF. Ela eu fazia todas, e todas que eu errava, eu assinalava um círculo para que eu sempre voltasse nelas. E aí os comentários do PDF, para mim, eles são assim, o ouro, né? Porque você pode errar uma questão, mas não saber por que você errou. Aí você muda a pergunta e erra de novo aquela questão. Então, como no material do PDF eles têm um indicativo de por que aquela questão é aquela resposta, isso me dava um norte. Bom demais, hein? Direcionar o estudo por questões é sempre uma excelente estratégia, tanto que funcionou, né? Está aqui, provado em diversos concursos, e para o baile foi por causa do primeiro lugar, né? Ai, que emoção! Gente, o que você está sentindo nesse momento de ter sido convidada para o baile dos primeiros? Qual que é a sua expectativa? Você já tinha ouvido falar do baile? Se imaginava aqui? Não imaginava estar aqui, muito menos ser como é. Eu tenho uma filhada, ela tem 7 anos. Aí fui contar pra ela, a Dindinha vai no baile. A Dindinha passou no primeiro lugar do concurso. Ela falou assim, Dindinha, eu acho que você passou no concurso só pra ir no baile. Aí eu falei, eu acho que ela tá entendendo. Acho que ela tá entendendo, né? Mas é muito além da minha expectativa. Eu estava fazendo contato com a Estratégia para poder comprar a minha passagem, reservar hotel, quando eu soube que era tudo por conta. E é uma recepção, assim, calorosa, né? Não é só uma festa. Tem pessoas que nos recebem. Então, eu tô me sentindo presenteada pela vida, assim, duplamente, né? Que legal. Cotidianamente. É especial estar aqui. É extraordinário, eu sei. É extraordinário. É bom demais. E assim, hoje tá fácil, né? Você olha para trás, vê que tudo valeu a pena mesmo, né? Tá aqui, tal. Mas foram alguns anos até dedicados a estudar. Você, durante esse período, você sentiu em algum momento vontade de desistir? Você achou que poderia não conseguir? O que foi a coisa mais difícil que você superou nesse caminho para chegar até aqui? O mais difícil é o isolamento das relações sociais. Não tem outro ponto, assim, para mim que tenha sido mais nebuloso. Em nenhum momento eu pensei em desistir, porque eu sempre pensava que eu estava fazendo o meu máximo no processo. Então, o meu foco era no processo. Eu não pensava, só tem uma vaga. Eu só tentei concursos que tinha apenas uma vaga. Olha só. Não tem, porque eu decidi que eu não mais faria concurso para o legislativo, só para o judiciário e para o legislativo. Não faria mais para o executivo. E aí,
você pensar que você está tentando um concurso de uma vaga é desanimador. Sim. Mas você confiar que você está fazendo o seu máximo e olhar para o seu processo, para o passo a passo e confiar em você é o foco. Então, esse era o meu direcionamento e era daí que eu tirava a minha força. E esse isolamento social, que é próprio do processo, porque eu estudava todos os dias, eu descarreguei isso em terapia, eu fiz terapia semanal, natação. Então, a natação, ela me recuperava, me restaurava toda a minha energia cognitiva. Eu falo que é como se eu tivesse 2 dias em um. Eu estudava, esgotava o meu campo cognitivo, nadava, acordava de novo. Então, eu ia para uma outra Virava a chave bateria. de novo, né? Isso, outra bateria de estudo. Que legal. Foram 2 lugares muito importantes e a minha relação com a minha irmã, que coitada, né? Ouviu horas de desabafo, assim, porque, gente, a gente entra numa caverna. A gente entra numa caverna. Mas a resposta dela foi bem de assistente social, né, gente? Ó, falando das relações sociais, né? Muito legal. Nossa, que legal sua história, muito bom mesmo. Fala um pouquinho agora para os nossos alunos, deixa um recadinho para eles, para o pessoal que pode se inspirar aí na sua trajetória, na sua história. Não é fácil esse concurso para assistente social, como você falou, a maioria tem uma vaga apenas, né? E você foi lá, batalhou, conseguiu, tá aqui. Deixa uma mensagenzinha para eles, por favor. Olha, a minha dica é nunca perder de vista que a gente é um conjunto. Porque se você pensar no conhecimento e no estudo só como leitura, como campo cognitivo, você perde de vista que você tem um corpo e que você precisa cuidar desse corpo. Então, vá fazer alguma atividade que esse corpo possa ser gasto e você precisa cuidar da mente. Então, corpo e mente precisam estar em ação para que o cognitivo funcione. Então, cuide muito dessa integração do corpo e não perca de vista a fé. Não olhe tanto para o resultado, olhe para o processo e abrace a sua espiritualidade onde quer que ela esteja. E confie. A confiança no processo é essencial. Ai, que legal. Muito obrigada pela sua entrevista, viu? Esse bate-papo foi muito gostoso, tenho certeza que vai inspirar muitos dos nossos alunos. Essa foi a entrevista com a Débora Costa, que foi aprovada em primeiro lugar no concurso da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para o cargo de assistente social. Se você tem interesse em concursos, então nos segue, olha a nossa página www.estrategiaconcursos.com.br e a gente te espera aqui nas próximas entrevistas. Tchau!